Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. A gente está começando aqui hoje nossa live no YouTube. Boa tarde a todos, no Instagram. E hoje a gente vai estar falando sobre será que é o momento de a gente inovar no nosso negócio? Aí com tantas mudanças, né? Com o mercado cheio de altos, baixos, falta de previsões, né? Realmente assertivas. A gente está aí com uma série de mudanças até nas previsões. Então, nosso primeiro tema é esse: será que é hora de inovar? E isso vale também para pequenos negócios, que normalmente são os que precisam ter uma preocupação maior aí com, né, os seus investimentos nesse momento. A gente tem que ter alguns cuidados, tá bom? Boa tarde, Lise. Mari, lá da Itália, seja bem-vinda. Então vamos lá. Boa tarde, pessoal aqui do YouTube também. Então, para quem não me conhece, eu sou a Eliane, eu trabalho já há mais de 20 anos com mercado, com inovação e eu tenho bastante experiência com comportamentos, com consumidor, com todos esses movimentos de mudança, né, que a gente veio tendo aí ao longo dos últimos 20 anos. Eu vim estudando em algumas das mais relevantes escolas de inovação aí pelo mundo. Morei recentemente em Dublin, né, que nós temos uma série de empresas bastante inovadoras, então pude fazer várias imersões. Hoje eu moro na França, eu sou empreendedora no Brasil e eu trabalho com inovação como consultora e professora internacional também. Sejam bem-vindos! Então tá bom, vamos lá, vamos começar a falar sobre inovação, né? Eu sou uma grande entusiasta da inovação. Eu acho que ela movimenta positivamente muitos negócios, né? Sempre quando a gente inicia um processo de inovação, a gente também inicia um movimento, né? Um penso muito importante para a empresa. Mas eu sei também que, de alguma forma, a inovação ela é vista com algum medo, né, por parte de muitos empreendedores, porque ela é de alguma forma complexa, ela envolve riscos, mas a gente também sabe que ela traz vantagens competitivas bastante grandes, né, que podem aí sim estar dizendo, olha, vale a pena correr esse risco. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Eu vou trazer algumas reflexões aí até ao longo da nossa live. Eu quero trazer 4 reflexões que vão fazer com que vocês realmente identifiquem se no negócio de vocês vale a pena inovar agora, tá bom? Então, como eu falei, sou uma entusiasta da inovação e eu acredito que a gente tenha, né, esse medo maior da inovação, especialmente porque a gente, quando pensa em inovação, a gente pensa em inovação disruptiva. Né? A inovação disruptiva é essa que a gente sempre ouve muito falar, né? Quando a gente fala numa Apple, num Airbnb, né? A gente ouve, inovação, inova, só que não necessariamente isso é inovação. A inovação ela pode também estar associada com outros formatos. Um que eu me identifico muito e eu gosto muito e eu costumo passar muito para os meus clientes é a inovação consciente, que é o quê? É quando a gente procura, né, trazer impactos positivos para a vida das pessoas através de movimentos dos nossos negócios, né? Então a gente impacta positivamente as pessoas com novos produtos, novos serviços, né? E a gente também tem a inovação incremental. Essa sim é a que eu costumo indicar muito, porque ela é uma inovação que ela é bastante baseada em melhorias contínuas, de certa forma. Ela é muito voltada a empresas que têm a cultura de inovação. Então, a gente não necessariamente precisa fazer da inovação algo grandioso e com grandes investimentos e riscos no nosso negócio. A gente pode, sim, trabalhar mais com a inovação incremental e essa inovação incremental, ela vai nos fazer desenvolver junto ao nosso negócio, pequeno, médio, grande negócio, a cultura da inovação, que essa sim é o ideal, é a gente permanecer em constante movimento de adequação, né, ao mercado. Isso é o que a gente considera o ideal em termos de negócios, especialmente para pequenos e especialmente agora em momentos de crise, tá bom? Mas quando eu vejo também
e agora acompanhando, né? Além dessa questão de achar a inovação complexa, tem outras questões que estão, eu acho que aí mexendo um pouquinho com os empreendedores, né? Que estão ouvindo falar tanto em mudança, em necessidade de mudança, né? A inovação ela é muito complexa. O método de inovação ele é um pouco distante do empreendedor, né? Não é ainda algo que a gente tem aí na prática diária. Mas essa complexidade, ela é só por ser algo não conhecido ainda. Então, essa complexidade, ela não necessariamente é algo real na inovação. A inovação é uma prática e ela pode ser uma prática cotidiana e permanente dentro da empresa, tá? Além disso, tem essa percepção de que inovação precisa ser cara, precisa gerar grandes movimentações de recursos. E a gente também tem um outro fato que é muito importante nesse momento para os empreendedores, que é uma certa paralisia que essa crise ela acabou gerando. Os empreendedores, de forma geral, e muitos, acabaram, num primeiro momento, se assustando bastante com o que vinha acontecendo, né? Em diversos sentidos, e esse medo acabou gerando uma paralisia. Então, eu não sei se isso está acontecendo com empreendedores que vocês conhecem, que vocês têm por perto, né? Mas eu vejo bastante isso. Opa, e agora se faz o quê? Né? E o poder de ação ele acaba diminuindo, porque quando a gente tem medo, quando a gente fica ansioso, a gente acaba perdendo um pouco o nosso poder de ação, que é uma das coisas mais importantes para esse momento, a gente movimentar realmente o nosso poder de ação, tá bom? Mas é justamente para movimentar esse poder de ação que eu trouxe ferramentas, 4 ferramentas que eu quero apresentar para vocês aqui na live, que vão auxiliar a destravar aí esse início de inovação nos negócios, tá bom? Então, lembrando, a gente está aqui no YouTube. Boa tarde para quem está aqui no YouTube com a gente. A gente está aqui no Instagram. Boa tarde. Obrigado pelos coraçõezinhos. Saibam que quanto mais coraçõezinhos a gente tem, mais o Instagram ele acaba entendendo a live como relevante. Então, fiquem bem à vontade, tá? E também fazer os comentários de vocês, os questionamentos de vocês. A gente vai ter agora aqui uma série de 12 lives que é justamente para a gente ir compartilhando ideias, trocando, eu trazendo o mercado, o que está acontecendo muito no mercado, porque eu estou bastante inserida agora em diversos negócios que estão passando por transformação e essa foi uma das razões para a gente estar fazendo essas lives, compartilhar todo esse conhecimento com vocês, tá bom? Então fiquem bem à vontade. Antes de passar para essas reflexões e para essas ferramentas para iniciar a inovação nos negócios, eu quero contar alguns cases, 2 cases que não foram lá um grande sucesso em termos de inovação, não. E eu acho muito importante, né? Porque a gente normalmente só ouve falar de histórias, né? De sucesso, de como a inovação aconteceu e trouxe uma grande movimentação positiva para os negócios. Só que isso não é verdade. E às vezes é muito bom a gente conhecer casos de empresas que aplicaram a inovação e a inovação não teve sucesso e identificar o motivo, isso muitas vezes é mais importante para o nosso negócio do que necessariamente a gente só ver cases de sucesso que a gente lê em revistas, né? No digital, nas revistas digitais, né? Hoje, nossa, nem existem mais praticamente revistas circulando ainda mais nesse período, né? Bom, os casos que eu quero trazer, eu vou trazer um de uma empresa menor e um de uma empresa maior, tá? A da empresa menor é uma empresa de refrigerantes, tá? Uma empresa de Tubaína. Então, uma empresa regional que há alguns anos ela decidiu inovar. Então, foi num período em que, eu não sei se vocês recordam, a gente teve uma transição, né? A gente tinha as garrafas de vidro e depois a gente começou a ter as garrafas PET, né? Cerca de 15 anos atrás, me corrijam se eu tô errada. Boa tarde para quem tá chegando, sejam bem-vindos. Me corrijam se eu tô errada, tá? Mas cerca de 20 anos atrás, acho que a gente começou a ter as PETs. Me corrijam aí, tá? Quem tá aí e acompanhou esse período. Ok, então por muito tempo as empresas elas passaram a ter uma ampliação de vendas bastante grande, porque a gente deixou de ter aquela troca de garrafas de vidro e a gente passou a consumir mais
pela PET, pela facilidade, apesar de que ambientalmente, do ponto de vista sustentável, ambiental, não é o ideal, e hoje muito disso está sendo repensado. Naquela época foi uma inovação muito grande para os negócios, né? Que inclusive permitiu que muitos pequenos adentrassem ao mercado. Porque a grande vantagem competitiva de quem tinha fábricas de refrigerantes, né, na época era o quê? Era ter um grande estoque de garrafas. Porque as garrafas eram a moeda de troca. Então, tu disponibilizava essas garrafas para os supermercados, né? E os clientes, eles acabavam fazendo as suas trocas, né? Chegavam lá, lembra, a gente levava uma garrafa vazia e trocava por uma garrafa cheia. Quando chegou a PET, revolucionou o mercado. Até, inclusive, durante muito tempo, se ouviu falar que a Coca-Cola, né, que foi quem protagonizou aí esse universo de PETs acontecendo, acabou de alguma forma sendo baqueada por isso. Por quê? Porque abriu espaço para muitos pequenos entrarem, porque baixou a barreira de entrada. Então, para te passar a produzir e vender refrigerante, tu não necessariamente precisava ter um grande estoque de garrafas. Tu simplesmente comprava, né, o injetável da PET e passava a engarrafar a tua produção. Ok, até aí tudo bem, muitos pequenos entraram. Só que a partir daí a gente passou a ter um outro movimento. Uma outra embalagem que começou a ganhar muito espaço, que foi a latinha, que foi uma grande inovação também para o período. E olha que interessante, né? Quando a gente começa a observar o mercado e querer adentrar o mercado sem algumas observações importantes. Essa empresa que eu tô falando para vocês, então, ela teve uma grande vantagem competitiva entrando com as PETs. Porque o que aconteceu? Ela passou a poder produzir numa embalagem maior e vender mais barato. Vender mais barato que a principal concorrente dela, no caso que era a Coca-Cola, né? Eu vou trazer números que são razoavelmente reais, tá? Para o período. A Coca-Cola, na época, custava R$ 1,50 a garrafa de 2 litros, tá? E essa pequena empresa, que tinha um produto de muita qualidade, conseguia vender a garrafa PET de 2 litros com o produto dela a 89 centavos. Então, tu imagina, tu chegava no supermercado, tu podia consumir um produto de qualidade a 89 centavos ao invés de pagar R$ 1,50, que era o preço da Coca-Cola. Era mais ou menos essa a diferença, a equivalência de diferença. O que aconteceu? Essa empresa pequena, ela explodiu de vendas. Porque o que acontecia? Os pais de família iam lá, compravam a garrafa, né, de 2 litros, levavam esse refrigerante para casa, era muito bom, e economizavam, ao invés de comprar a Coca-Cola. A empresa ficou super empolgada. O que ela fez no surgimento das latinhas? Ela acreditou que o mercado reagiria da mesma forma. Então, o que ela fez? Ela adquiriu uma máquina de embalagem de latinhas, assim como ela havia adquirido uma máquina de embalagem de PET. E passou a produzir. E o investimento em maquinário, né, pra gente embalar, enfim, o refrigerante, na época, para ela, era um investimento bastante alto. Mas ela tinha essa certeza, deu certo na PET, vai dar certo nessa nossa nova inovação para o nosso negócio, né, que vai ser a latinha. Comprou a máquina e passou a embalar. Só que nesse momento ela começou a perceber outras questões relativas ao mercado. E eu já vou adiantar para vocês que esse fato dessa inovação quase quebrou a empresa. Por quê? Porque ela começou a embalar em latinhas o refrigerante e passou a vender nos pontos de venda essas latinhas. E as pessoas não compravam. O consumidor não comprava a latinha daquela tubaína, daquele refrigerante, mesmo sendo bom, sendo de qualidade e sendo um sucesso na PET. E ela passou a se questionar, mas como? Né? Eu acompanhei de alguma forma esse movimento, na época eu não prestava consultoria, mas eu, né, tinha conhecido. Como que isso está acontecendo? Por que a gente não está vendendo? Se deu tão certo a PET, como é que em latinha a gente não vende? E isso começou a preocupar, porque o investimento em latinha foi muito alto, né?
E eles não estavam tendo retorno, e eles precisavam pagar a máquina, e eles precisavam, enfim, quando tu lança um produto, tem desde linha de produção, maquinário, funcionários, lançamento, investimentos em embalagem. Quem é da área e da indústria sabe que lançar um produto que é uma aposta do negócio é complexo, e não tinha o retorno. E daí foi quando eles começaram a ir para o mercado tentar analisar o que estava acontecendo para eles não estarem vendendo. Primeiro ponto. As pessoas compravam pet para levar a tubaína para casa. Então era muito bacana o pai comprar e levar para casa e saber que estava economizando ali quase metade do valor e estava tendo a mesma função. Só que no momento que a latinha, olha o comportamento de quem bebe refrigerante em latinha. É diferente. Dificilmente a gente compra ele quente no supermercado. A gente compra latinha onde? Em maior convívio social. E normalmente a latinha, se a gente compra no supermercado, né, para consumo imediato, então tem que ter um freezer vertical. E da mesma forma nos pontos de venda, né, num posto de gasolina, numa padaria. E o que acontece? A Coca-Cola tinha essas geladeiras, esses freezers de refrigerar o refrigerante. E essa empresa menor não tinha. Então ela começou a ver que ela ia ter que ter um outro investimento, que o ponto de venda prateleira quente não seria o ideal para vender as latinhas, ela não ia ter retorno sobre esse investimento. Ok. Outro ponto, que consumir em casa uma tubaína, na época representava uma coisa. Agora, quando tu tava num lugar público para consumir com os teus amigos, a latinha... E outra questão importante, tá? Que eu esqueci de comentar, mas é fundamental. Antes ela conseguia ter uma vantagem competitiva no preço, porque ela tinha uma produção em alta escala de PET, então ela custava metade da Coca-Cola. Agora, o valor tava ali, parelhinho. Era R$1 Coca-Cola, R$1 esse refrigerante. Então, ela deixou de ter uma vantagem competitiva no preço também. Resultado, a empresa teve um baque financeiro bastante grande por causa dessa inovação, né, dessa opção de entrar, né, nesse mercado de latinhas. Ela demorou muito tempo para se recuperar, ela precisou investir ainda mais dinheiro, mas pelo menos eu acho que algo ficou, né, de aprendizado que a gente pode se valer também e que é muito importante. A gente precisa entender o nosso consumidor e como ele vai se relacionar com o nosso produto. O que ela deixou de observar aqui? Essas questões que a gente apontou. Onde era o momento de compra e de consumo do refrigerante PET? Qual que era a diferença para a latinha? O valor que ela estava disposta a pagar, né, na diferença entre uma tubaína e um refrigerante de marca como a Coca-Cola. Então, são detalhes de comportamento, mas são detalhes fundamentais. São detalhes que fizeram toda a diferença para o negócio não acontecer, para a inovação não acontecer. Então, por mais que num primeiro momento parecia ser interessante assumir as latinhas, porque a tendência era essa no mercado, Coca-Cola, Pepsi, todos vendendo muito, para ela não era o ideal na condição e na realidade dela. Então, a primeira coisa quando a gente fala em inovação é que a gente não pode seguir a manada, a gente tem que entender qual é a realidade do nosso negócio e da nossa marca. Então, essa é um primeiro ponto de reflexão pra gente quando a gente fala de inovação, tá? Mas não são só pequenas empresas que erram, tá? As grandes também. Eu não sei o que vocês acharam desse caso. Ele faz sentido para vocês? Vocês têm mais casos que vocês conhecem relacionados a empresas que apostaram em algo sem um conhecimento mais profundo do consumidor, de como ele se relaciona com a marca, de como ele se relaciona com o produto? Isso não é uma coisa tão rara de acontecer, né? A gente sabe que, infelizmente, acontece muito no mercado quando a gente não tem aí um entendimento maior do comportamento das pessoas que nos consomem e do entender, né? Porque se essa empresa tivesse entendido exatamente por que as pessoas consumiam o produto dela
né? E tivessem feito, inclusive, projeções de cenário. Quanto iria custar comparativamente, né, o produto deles com uma Coca-Cola? Então, acho que faltou ali uma série de entendimentos maiores, básicos. E isso é o mais incrível, assim, né? Que realmente não são coisas complexas. A gente analisando agora, eu falando para vocês agora, parece assim óbvio, né? Como é que a empresa não percebeu? Mas era uma empresa extremamente inteligente, com muitos anos de mercado, com ótimos profissionais. Só que muitas vezes tu tá no fluxo de assertividade ali, tu acha que tudo vai dar certo. E por alguma razão, às vezes a gente perde os detalhes que vão ser a grande diferença. Se nada falar, muito legal, bem prático. Legal. A pena que não pode ficar, depois vai ficar gravado 24 horas, daí os próximos exemplos, daí pode estar assistindo daqui a pouquinho. Mas quem tá aqui fica comigo, que eu quero trazer as reflexões para ver se está no momento do seu negócio, tá? Porque a ideia hoje, né, dessa live é a gente saber se tá no negócio, se tá no momento ideal para inovação acontecer no seu negócio, mesmo com crise, com tantas informações, né, que a gente tem de previsões que são mudadas aí semana a semana. A gente tem desde do início dessa pandemia uma avaliação de PIB, de queda, que ela muda a cada semana, né? E não é só no Brasil, não, é em todo o mundo. E a gente tem uma série de informações sobre comportamento de consumidor também que foram mudando muito do início da pandemia até agora. Então, a gente tem que ficar atento. E uma da razão dessas lives estarem acontecendo é a gente estar observando também o que vem acontecendo, tá? Mas ok. Então, vocês imaginem, se essa empresa ela teve esse gap de entendimento de comportamento de consumo de um consumidor que ela conhecia, um consumidor tradicional. Imagina hoje com essas mudanças que a gente vem tendo de comportamento do mercado. A gente precisa estar muito mais atento para o rumo que o nosso negócio vai seguir, né? Bom, mas e não foi só essa pequena empresa, a Coca-Cola também já teve uma grandíssima falha, né, de inovação no seu negócio, que faz também cerca de 20 e poucos anos, no momento em que ela estava, né, ela já vinha muito bem, né, ela já vinha muito à frente da sua principal concorrente em uma série de estratégias. E olha o que ela fez, né? Ela fez pesquisa de mercado, coisa que a anterior não fez. Por isso que a gente tem que estar muito ligado, tá? Ela fez pesquisa de mercado. E o que aconteceu? Ela testou o sabor de um novo refrigerante que ela queria lançar. Então, ela fez teste às cegas. Isso é interessante a gente fazer. Eu não sei se vocês já tiveram alguma prática de pesquisa, mas é muito bom, antes de a gente lançar um produto, a gente testar, né? A gente pode chamar isso de inovação, é uma das etapas, é a prototipação. E quando a gente prototipa, a gente chega muito próximo ao resultado final, que vai ser o nosso produto, que vai ser o nosso serviço. E a gente testa com os nossos consumidores, né? A gente faz com que esses consumidores eles tenham acesso e possam nos dizer, olha, tá bacana, não tá? E isso nos ajuda muito, por quê? Porque evita que a gente tenha falhas lá na ponta. Por exemplo, né, nessa empresa de refrigerante que eu falei anteriormente, ela podia ter feito um teste de vendas, né, em supermercado, ter feito um protótipo, algo assim, antes de ter feito todo um investimento. Mas no caso a Coca-Cola fez, ela fez esse teste de mercado, ela fez um teste às cegas, então as pessoas elas podiam experimentar, né? Colocava ali às cegas uma Coca-Cola e esse refrigerante novo e as pessoas preferiam o sabor do refrigerante novo. E o que a Coca-Cola fez? Ela lançou esse refrigerante novo, ela lançou no mercado em diversos países do mundo e esse refrigerante ele se chamou New Coke. E ele foi para as prateleiras. Só que no que esse refrigerante chegou nas prateleiras, talvez alguns já conheçam esse case, né? Foi um fiasco, foi um horror, foi uma revolta. Os clientes, eles, né, os consumidores, eles não queriam a New Coke, que era esse refrigerante. E por que eles não queriam? Não era por causa do sabor, é porque ali no
teste de produto, a Coca-Cola esqueceu de um pontinho ali importante, de falar para os consumidores que a New Coke vinha substituir a Coca-Cola. Então vocês imaginam, a pessoa que já estava acostumada com Coca-Cola ter a substituição por um novo produto. Não funcionou. Resultado, maior prejuízo da história, falha histórica da Coca-Cola, porque ela simplesmente não se deu conta que o consumidor não queria abrir mão da Coca-Cola pelo New Coke. Se fosse um produto paralelo, tudo bem, mas ali no caso não era. Então, para vocês verem como a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, e isso vale para todos os momentos, inclusive agora, nesses momentos de mudança, né? De mudança que a gente tem aí de comportamento, e a gente sabe que a gente precisa mudar muitas vezes, a gente está com uma grande preocupação em relação a custos, né? E eu acho que aí entra um pouco dos erros clássicos que a gente tem, né, frente à inovação, porque a gente vai falar em inovar e eu vou apontar caminhos agora para que vocês iniciem um processo de mudança, né, de inovação, mas a ideia é que a gente tenha o máximo de segurança, né, e para isso é muito importante que a gente identifique também quais são os erros clássicos aí. Aqui no caso a gente viu um dos erros que a gente teve e tem sempre quando a gente faz uma mudança é não ter empatia com o consumidor. Isso é um erro muito preocupante, né, do ponto de vista de negócio. A gente precisa ter uma relação mais próxima, né, com o nosso consumidor e nem sempre a gente tem, a gente esquece. E essa é uma das questões aqui que estão relacionadas, inclusive, a esse momento. A gente acaba tão ligados no automático que a gente vai e a coisa tá vendendo e a gente segue com o nosso negócio, porque sempre foi assim, assim que será. Só que essa pandemia, ela nos trouxe uma oportunidade, que é qual? Que é de a gente poder parar e observar. Então, esse erro, né, de a gente não parar, olhar para o consumidor, não ter empatia junto a ele, é algo que a gente pode, de alguma forma, tentar evitar. Um outro erro que a gente tem é que às vezes acontece ao contrário, né? As pessoas, elas ficam com tanto medo do risco da mudança que acabam não inovando nunca. Então, não é hora, agora vai demandar algum investimento, né? E será que se a gente mudar, o consumidor, ele de alguma forma, ele vai se desconectar da gente? E outra, a gente tem uma característica muito séria no nosso cérebro, que é o quê? Que a mudança, a gente não foi feito como ser humano, nosso cérebro, ele não foi feito para mudar. Ele foi feito para se adaptar à rotina. Por isso que é tão difícil para a gente mudar. Isso a neurociência, ela explica de forma muito, muito expressiva hoje, né, nos seus estudos. O ser humano, ele foi feito para manter uma rotina. A gente se adapta muito rapidamente às rotinas e a gente permanece nelas. E inclusive no nosso negócio, inclusive na nossa profissão, na nossa carreira. Para a gente mudar, a gente precisa acionar áreas do nosso cérebro que gastam mais energia. E esse gasto maior de energia, ele vai contra a nossa lei de sobrevivência, né? Porque o nosso cérebro, ele é um órgão como outro órgão qualquer. E os órgãos do nosso corpo, eles estão ali para nos economizar, para nos poupar, para nos manterem vivos. E o cérebro da mesma forma. Então, no momento que a gente começa a pensar em mudanças, em algo novo, o que acontece? A gente começa a gastar mais energia, o nosso cérebro, ele vem com um alerta. Peraí, não vamos mudar, senão a gente vai se desgastar. E o que acontece? A gente não muda. E a mudança está muito relacionada a riscos. E a gente quer a coisa mais forte no ser humano é a lei da sobrevivência, né? A gente está aqui para sobreviver, para se manter vivos. Então, quando a gente pretende instalar a mudança no nosso negócio, na nossa vida, a gente tem que ter muita ciência disso, de que a dificuldade maior de a gente mudar está muito relacionada a não ser uma característica natural do ser humano. Então, muitas empresas acabam tendendo a se manter estáveis, né? A se manter sem mudança, porque não é algo que de alguma forma é tão motivador assim do ponto de vista de seres humanos e empreendedores. Quando a gente fala de pequenos negócios, isso fica ainda mais evidente,
Por quê? Porque depende muito do ser humano empreendedor gerar mudança, né? Porque quando tu tá numa empresa maior, muitas vezes tu tem um movimento maior de pessoas, mais, né, pessoas diferentes, pensando diferentes e discutindo mais, então a mudança ela acaba acontecendo pelas discussões do dia a dia. Mas quando tu é um empreendedor que, né, tu atua mais sozinho no teu negócio ou tu tem uma equipe menor, muitas vezes a gente tende a permanecer, apesar de que isso não é algo também lógico, porque se a gente for ver, é muito mais fácil, né? Vamos pensar em um barco, né? Uma embarcação. O Titanic, a gente sabe, quando ele teve que fazer uma mudança ali de rota, foi super complexo. Por quê? Porque ele era muito grande, qualquer grau que ele precisava movimentar exigia uma energia muito grande. Agora pensa num barquinho menor. Um barquinho menor, quando ele precisa fazer, né, uma mudança de rumo, de destino, é muito mais fácil, né? Ele é muito mais leve, muito mais adaptável. E isso também vale para pequenos negócios, né? Frente a grandes. Muitas vezes a adaptação dos pequenos, a grande vantagem dos pequenos, muitas vezes, é conseguir se adaptar mais rapidamente. E a gente viu muito isso nessa crise, né? A gente viu muito isso nessa pandemia. A rápida adaptação de muitos negócios frente às necessidades de mudanças grandes que acabaram acontecendo. Vamos lá. Então a gente viu um pouco desses cases, dessas empresas que não foram muito felizes em inovar, a gente viu quais são as principais problemáticas quando a gente pensa, né, nessa inovação. Então agora eu separei 4 pontos, tá? Dentro desse nosso penso de mudança, de inovação para o nosso negócio. São 4 ferramentas, 4 reflexões que você pode utilizar aí para identificar se é o momento ideal de mudar. Agora, frente à crise, frente a tantas mudanças de comportamento, tanta instabilidade financeira, se agora é realmente o momento de assumir a inovação, assumir a mudança no teu negócio, ou não, para não acontecer o que eu contei agora nesses casos que não tiveram sucesso aí na hora de trazer mudanças para os seus negócios, tá? Então, o primeiro fato que a gente vai estar observando é o quê? É o mais simples, é o mais básico de todos, mas é o mais importante para o momento, que é o nosso caixa. Tá? A gente tem aí um período ainda pela frente de crise, e quando eu falo caixa é o quê? Lembrem-se que eu falei de 2 tipos de inovação, tá? Eu falei da inovação disruptiva e eu falei da inovação incremental. Então eu quero estar fazendo uma análise de caixa considerando ambas. Porque muitas vezes a inovação incremental, ela não vai nem trazer uma grande movimentação financeira. E é isso que eu tô vendo junto a muitos clientes, tá? Que esse período que a gente tem de surgimento de novos problemas é a melhor oportunidade, né? Porque vocês imaginem, a gente estava ali com o mercado bastante vindo numa crescente, a gente até teve um certo aquecimento, né? Mas ele, do ponto de vista comportamental, ele vinha de certa forma evoluindo ao longo dos últimos anos, muitas tendências, aos poucos se concretizando. Agora não. O que acontece? Agora a gente tem uma série de novos problemas na vida das pessoas. Em diversas áreas, que levantou uma série de questões relacionadas à saúde, que talvez antes não fossem tão pertinentes, ao distanciamento social, questões financeiras que estão iniciando e vão vir de forma mais forte agora com o passar das próximas semanas, pelo menos é o que a gente está acompanhando aí, né, junto a especialistas da área financeira e econômica aqui nacionais. Então a gente tem novos problemas surgindo. Quando a gente tem novos problemas e a gente é empreendedor, como é que a gente tem que ver esses novos problemas no mercado? A gente tem que ver eles como oportunidades para a gente dar novas soluções para os consumidores. Então esse é um ponto muito relevante. É por isso que às vezes parece uma falácia quando a gente ouve, né, que tem empresas que vão sair melhor da crise. É uma verdade. Por quê? Porque se a gente tem novos problemas, a gente precisa de novas soluções. E essas novas soluções, elas estão aí para serem observadas como oportunidades pelas empresas.
Só que elas só vão ser oportunidades positivas para as empresas, para as pequenas empresas ou para as grandes empresas, se elas estiverem dentro de um contexto de possibilidade do negócio. E isso, então, inclui o caixa. Porque, por exemplo, tem muita possibilidade, talvez, de no seu negócio, você poder investir numa inovação incremental que não tenha necessariamente necessidade de investir muito dinheiro e comprometer o caixa. Então, esse é o primeiro ponto. A gente pode pensar em inovação? Não pode, deve. Inovação não pode ser algo, não pode ser uma prática pontual. Inovação é uma prática cotidiana nos negócios. A inovação ela precisa ser cultural, ela tem que estar na rotina, ela tem que estar no DNA. Essa é a necessidade, porque a gente viu aí, a gente falou muito, né, de um mundo que mudou e um mercado que mudou em 5 semanas, em 5 meses agora, né, a previsão é o que ele deveria estar mudando em 5 anos, a gente já passou 3 desses meses, a gente tem mais 2 pela frente, ou seja, a gente teve um cenário de mudança muito grande acontecendo. Então, não é possível que empresas que atendam esse mercado tenham a sensação de que não vão precisar mudar, porque senão pode acontecer lá na frente o pagamento, né? O ônus ele pode vir daqui a pouco. Por quê? Porque a gente vai identificar que a gente não se adaptou agora. Olha o que aconteceu, por exemplo. Já passaram diversas ondas. Olha só, onda digital. Qual é que foram as empresas que menos sofreram nesse período agora de pandemia? As que de alguma forma estavam digitalizadas, estavam comercialmente digitalizadas, com relações no digital com o seu consumidor. Ou seja, elas já aproveitaram esse movimento, essa onda do digital, muito antes do que o momento atual. Então, hoje elas acabaram sofrendo menos. A gente também observa que as empresas que se humanizaram, elas ganharam uma vantagem competitiva agora nesse período de pandemia. Por quê? Porque elas estavam de alguma forma mais próximas do seu consumidor, não estavam ligadas no automático. E o mesmo vale para as mudanças que estão acontecendo agora, né? De uma maior precaução de consumidores, observação da saúde. Será que o fast fashion é algo que se vai pensar da mesma forma? Então, agora, se a gente não parar para pensar nesse momento quais são as inovações, pelo menos incrementais, se o nosso caixa não permitir as inovações disruptivas, muito provavelmente daqui 1 ano, 2, a gente vai perceber ou antes disso que alguns dos nossos concorrentes acabaram aplicando essa inovação, essas mudanças e conseguiram manter as vantagens competitivas ou ganhar vantagens competitivas frente ao nosso negócio. Porque nem sempre as ações de mudança, elas têm resultado imediato no mercado. Muitas vezes, para concretizar uma ação junto ao nosso consumidor, reconhecimento, enfim, ampliação de vendas, a gente precisa de algum tempo, né? Então, agora é o momento que muitas empresas perceberam necessidade de inovação, de mudança, tem que ver se não é algo necessário aí para o seu mercado. Então, o primeiro ponto, né, que eu quero trazer é essa observação, né, desse momento do seu caixa frente ao investimento necessário, tá? Como é que a gente diminui o risco? Tá? Primeiro, observando muito o mercado, né? Muita observação, muito estudo, muito entendimento de números, de realidade do consumidor. Segundo ponto, tá? Cálculos precisos junto ao lançamento. No case que eu trouxe para vocês, o cálculo que havia sido feito, ele estava relacionado a quê? Ele estava relacionado à compra de maquinário e industrialização. Só que lá na ponta, o investimento teria que ter sido maior em freezers, em comunicação, ampliação de valor de marca para que o consumidor quisesse consumir. Então, qualquer mudança tem que ser pensada também nesse aspecto. Quais que são todas as implicações financeiras que a gente tem, né, para essa mudança no negócio? Um terceiro ponto é a gente ter sempre um planejamento, né? Não só pessimista, mas também otimista. Então, a gente planeja 2 cenários aí de investimentos, né, e de inovação.
A gente planeja um pessimista, né? Que, e se não der certo, será que o meu caixa aguenta? E um otimista, que é, se tudo der certo, o que a gente pode ganhar? E a gente tem aí como caminhar, então, entre os dois cenários com maior segurança. Um quarto ponto, eu não sei se vocês estão anotando, tá? Eu esqueci de pedir para vocês anotarem. Então, vamos lá, eu vou só relembrar que o primeiro ponto, então, a primeira ferramenta é a gente analisar, né, o nosso caixa frente a algumas questões que vão diminuir o risco, tá? Então, o 1 é essa análise de caixa. O 1.1 a gente pode trazer, então, estudos e observação de mercado. O nosso 1.2 são cálculos precisos para lançamento. A gente tem que saber tudo o que envolve um lançamento de um novo produto, de um novo serviço para o mercado. O terceiro ponto é a gente planejar, então, junto a um cenário otimista e um cenário pessimista, conservador, tá? E o quarto ponto é a prototipação do produto ou do serviço antes do lançamento, tá? Que vai nos evitar aí, tá? Tendo alguns erros básicos que podem ser evitados junto ao nosso consumidor, tá bom? Então, essas são a nossa primeira ferramenta, nosso primeiro ponto de análise para a gente saber se está no momento de inovar ou não, tá? O segundo ponto, então, é o quê? É a gente observar as tendências de comportamento. Primeiro, caixa. Segundo, observação de tendências de comportamento. É hora de olhar com atenção para o consumidor. É hora de, se a gente nunca ligou para ele, a gente ligar, a gente observar como é que ele está se comportando nas redes sociais, a gente ver mais a fundo que valores novos ele está construindo, porque aqui a gente tem pessoas nessa pandemia que se tornaram mais conscientes, mas pessoas que não estão se tornando mais conscientes, pessoas que estão tendo uma fragilidade financeira maior, mas pessoas que não estão tendo. Então, isso vai depender muito do segmento. Então, é muito difícil a gente conseguir olhar, né, para um estudo de mercado nacional e dizer, o mercado agora vai sofrer porque o consumidor está com uma renda menor financeira. Isso é mentira. Não são todos os segmentos que vão estar com uma queda aí de potencial de compra. Não é uma verdade. A gente tem, num cenário como o Brasil, uma série de realidades que muda de cidade a cidade, muda de bairro a bairro, muda de segmento a segmento. Então, a gente tem empresas que cresceram muito, especialmente as digitais. A gente está aí com números galopantes de crescimento. A gente tem prevenção à saúde, que também está tendo uma grande repercussão positiva, né? A gente tem as vendas no digital. Então, a gente tem mercados que tiveram, sim, um crescimento. E mercados que não, mercados que realmente a gente vai precisar analisar e ver, olha, aqui a gente vai ter que reduzir muito o custo do nosso produto, do nosso serviço por um bom tempo, porque a gente está aí com um consumidor com um poder aquisitivo menor. Então, esse é um fato bem relevante também. Então, a nossa segunda ferramenta aí, anotem, tá? É a gente observar com muita empatia, com muita sensibilidade, esse comportamento das pessoas. O nosso terceiro ponto, então, é controlar as nossas emoções. Olha só. Se a gente não tiver esse controle, essa percepção de controle das nossas emoções, primeiro a gente avaliar, aqui vem a questão chave assim, dessa ferramenta, a gente avaliar se a gente tem condições hoje de passar por um processo de mudança. Muitas pessoas estão sem condições, né? Estão muito ansiosas, começam a olhar muito números que não estão nada bem, notícias que não são bacanas. O que acaba acontecendo com essas pessoas? Elas acabam travando, elas acabam paralisando. Então, o ponto é esse, assim, como é que tá o meu autoconhecimento, como é que tá a minha relação com as minhas emoções? Eu tô num momento em que eu tenho um equilíbrio ou eu preciso buscar um equilíbrio para mim realmente assumir uma mudança aqui no meu negócio? Então, esse é um ponto fundamental aí. A nossa terceira ferramenta, é a gente conseguir ter um controle emocional frente à crise, frente ao momento. Se a gente não tiver isso, né, isso é tão importante quanto o nosso caixa.
A gente não aguenta aí o rojão da mudança em um cenário instável. Então, emoções sendo observadas, isso eu falo muito no método, né, do Wake Be Make. Na verdade, é a base. E é o que sempre fez com que as inovações acontecessem de forma positiva ou não nas empresas. Porque a gente tem aí as emoções vindo muito forte. Por exemplo, por que tem empresas que não inovam? Está aí sempre cheias de projetos, pessoas incríveis, criativas, né? Cheias de ideias, sempre com ideias. Por que então elas não têm uma prática criativa, uma prática diferenciada de inovação? Porque elas têm medo, porque muitas vezes elas são paralisadas pelo medo, né? Pelo medo do desconhecido, pelo medo do risco, ou então até pela falta de curiosidade, falta de motivação para mudar, né? E agora é muito do que acontece, né? E uma série de empreendedores que estão desanimados, e isso acaba desmotivando eles de buscar novas possibilidades. Então, essa terceira ferramenta aí, talvez anota aí e trabalha bastante ela, porque eu acho que ela vai ser bem relevante aí. Eu acho que a minha aposta é, independente do caixa, o que vai fazer com que as empresas elas sigam bem, crescendo, sejam aqueles cases, né, que vão sair de sucesso aí de um momento tão desafiador, tá intrinsecamente relacionado ao envolvimento, ao momento emocional do empreendedor, tá? E lembrando sempre, né, a gente precisa sair, então, se permitir sair dessa ansiedade, desse medo, dessa rotina, porque quando a gente tem um mercado com novos problemas, a gente também tem um mercado com necessidade de novas soluções. E isso é muito importante, tá bom? Ah, e outro ponto importante aqui das emoções é que a gente só muda quando a gente tem coragem. E pra gente ter coragem, tem 2 fatos muito importantes, muito pertinentes. Anota aí. O primeiro ponto é conhecimento. Se a gente não consegue ter clareza do que está acontecendo, imagina a gente dirigindo o nosso carro e muita neblina na nossa frente. A gente não consegue ter clareza nem do que está ali na frente, informação sobre a estrada que está ali, a 30, 50 metros de distância do nosso carro. A gente não tem coragem de seguir, né, da mesma forma que quando está um dia lindo, claro, com uma alta visibilidade. A gente não tem por quê? Porque a gente não tem conhecimento do que está por vir. Então, dentre essas emoções, o conhecimento ele vai estar muito relacionado à nossa coragem de mudar, à nossa coragem de inovar. E além do conhecimento, outro fato que está muito relacionado à mudança e à coragem de mudar é o quê? É o que a gente acredita, é a nossa emoção, é o nosso propósito. Coragem tem a ver, coragem, né? Vem o cor, vem de coração, o agem vem do agir. Então, coragem, agir com coração. Quando a gente acredita no que a gente faz, a gente acredita no nosso negócio, a gente tem um propósito, e é por isso que se vem falando tanto em propósito também nesse momento, né? Por quê? Porque quando você tem um propósito, se sabe o porquê do nosso negócio existir, qual é que é o impacto que ele causa na vida das pessoas, a gente também está muito mais disponível ao nosso negócio. A gente está muito mais dedicado, mais doado a ele. E essa coragem, né, essa possibilidade de agir com o nosso coração vai nos levar mais longe. Então, tá aí dentro também desse terceiro ponto, a importância, né, das emoções é a gente ter coragem com base no conhecimento e também no conhecimento do nosso propósito, que vai nos permitir agir, nos doar com o nosso coração, tá? Já foram 3. Então, vamos lá, a gente tem mais 10 minutinhos de live, tá? E se vocês quiserem deixar algum questionamento, vocês já podem deixar, que depois, ao final, a gente vai estar respondendo aí nos minutinhos finais, tá? Bom, último ponto, última ferramenta. Não deixe de sonhar. A gente está num momento agora em que pra gente perder a nossa força, nossa, né? Tem uma série de pessoas aí enfrentando uma série de dificuldades financeiras,
né, de dificuldade de compreensão do que vem acontecendo. E já naturalmente, ser empreendedor, especialmente no Brasil, é algo complexo, não é algo simples. A gente não está trazendo aqui nenhuma novidade que veio com a pandemia. A inovação sempre foi complexa de ser praticada. A mudança foi complexa. Por quê? Porque a gente mantendo, né, já o nosso negócio com as nossas rotinas, conhecimento, investimento já muito calculados, já é difícil. Imagina no momento de incertezas, né, como a gente vive hoje. Então, o terceiro ponto é o quarto ponto, a quarta ferramenta é o quanto a gente está disposto a ir a sonhar. O quanto a gente ainda tem de recursos para sonhar. Porque, especialmente, quando a realidade é caótica, é o melhor momento de a gente subir na nuvem e ir pro nosso sonho. A gente pensa, olha, não tá tão bom assim, e talvez essa seja uma das grandes questões agora da crise. Ela não deixou as coisas tão mornas como tava. Agora tem muita decisão a ser tomada, porque o cenário tá mais caótico em muitos segmentos. Então talvez seja o melhor momento para a empresa dizer, olha, não tá tão bom assim, né? A gente já perdeu uma série de ondas, como eu comentei, né? A onda do digital, a onda do humano. Muitas empresas permanecem sem propósito. Será que não é agora o momento, então, de a gente buscar nesse sonho, nesse ideal de negócio, do que a gente acredita como profissional, como empreendedor, a base para a gente mudar, e daí sim a gente inovar, e daí sim a gente ter coragem, porque a gente vai estar agindo mais dentro do que a gente acredita. Então, lógico que sem perder os dois primeiros pontos que a gente falou, as duas primeiras ferramentas, o caixa, uma avaliação de mercado, né? Mas sim, dentro do terceiro, das nossas emoções e agora dos nossos sonhos, a gente buscar algo que vá além. Olha o caso incrível do Elon Musk, né? O Elon Musk, para mim, vem sendo um exemplo há bastante tempo, né? O propósito dele, ao que ele se dispõe, o que ele sempre fala nas suas entrevistas é: se quando eu morrer eu não estiver morando em outro planeta, é porque a minha missão como empreendedor falhou. Isso é muito forte, isso é muito, muito incrível. Por quê? Porque ele tem um sonho que é muito surreal para muitas pessoas. E pode ser mesmo, e não tem problema que seja. Mas essa semana ele mandou, né, a empresa dele para o espaço, né? Literalmente, ele mandou 2 astronautas para o espaço baseados nesse sonho dele. Ele está fazendo testes, ele quer povoar outros planetas. E ele disse, olha, 18 anos para mim conquistar isso. E eu sempre acredito muito que a inovação está muito relacionada à nossa capacidade de mudar. E a inovação, eu tenho um pensamento que assim, a inovação está relacionada a gente ter uma meta, um objetivo, um sonho maior que seja 100%. E que a gente esse ano só realize 5% dessa nossa meta, desse nosso objetivo. O Elon Musk demorou 18 anos para realizar. Então, se a gente tiver uma meta, um sonho, que a gente demore, né, mais tempo, e que nesse ano a gente só realize 5%, mas a gente tem algo muito incrível na nossa mente, é melhor do que a gente ter um objetivo, uma meta medíocre, e a gente alcançar 100% dela nesse mês. Aqui está a grande diferença dos grandes líderes e dos grandes empreendedores. É o sonho, é a vontade de ser mais, de ser maior, de movimentar, de gerar mais impacto, diferença, fazer a diferença no mundo, ser a diferença que quer ser. Então, está extremamente relacionado à inovação e à nossa capacidade de sonhar. Então, o Elon Musk, a gente não sabe se ele vai chegar a viver em outro planeta, ele quer ter 2 milhões, 1 milhão de pessoas em Marte, enfim, ele tem os sonhos dele. Mas ele conseguiu mandar, né, a espaçonave dele ali para o espaço e fez fotos incríveis, e a gente está acompanhando, e está todo mundo acompanhando o quê? O sonho de um grande empreendedor que não tem coragem de mudar, que não tem medo de inovar, ele tem coragem de buscar realizar os sonhos dele.
né? Sempre, lógico, com todos os estudos que ele precisa ter, toda a base, né, de perfil de empreendedor, mas que ele sonha muito alto, ele sonha, né? Vocês concordam? O que vocês acham? Como é que estão aí os sonhos de vocês? Como é que tá essa motivação para a inovação? Faz sentido? Faz sentido o que a gente falou? Faz sentido essas 4 ferramentas? Legal. Então, pessoal do YouTube também, eu tô aqui controlando os 2. Deixa eu ver como é que estamos. Bacana, legal. Então tá bom. Então tá joia. Isso mesmo. Né? As mudanças, elas acabam gerando também a motivação. Lógico, quando a gente tem, né, uma mudança acontecendo, a gente também se sente muito mais motivado, né? Porque a gente tá com novos desafios, e os desafios a gente é movido de alguma forma por desafios, né? O grande problema é trabalhar o emocional. Eu também acho, né, Thiago, que uma das grandes questões é a gente conseguir lidar, né, com esse momento aí de mudança que acaba nos gerando, né, uma paralisia. Mas sim, mas a gente tem aí, né, a gente tem aí essa ferramenta aí que nos indica, olha, a gente precisa estar trabalhando essa reflexão forte de que pra gente inovar, a gente precisa estar também com as emoções, tá? No Wake Be Make eu falo muito disso, tá? Que é o método que eu tenho para inovar, porque eu percebi isso muito claramente junto aos meus clientes, que quando que trava a inovação numa empresa? Quando a gente tem líderes e uma equipe que não está emocionalmente preparada para mudança, tá bom? Bom, gente, então a nossa live de hoje eu tenho mais 2 minutinhos só. Então eu quero aproveitar e deixar um recadinho aqui para vocês, que é o seguinte: a gente tem um grupo agora no Telegram, tá? Que é Eliane Zanluc. O link para entrar nesse grupo, ele tá aqui na minha bio, então vocês podem acessar aqui na bio o link do Telegram. E vocês podem estar fazendo parte. Quem já está aqui no YouTube, então já pode estar se cadastrando no canal também. E vocês podem estar se cadastrando também no canal do YouTube, que a gente vai estar atualizando com vídeos. E o Telegram, então, é o espaço onde a gente vai estar levando mais reflexões e mais trocas realmente sobre os assuntos que a gente está trazendo aqui para as lives, tá? Então, vocês podem acessar ali na minha bio o link, tá? O link do Telegram, fazer parte desse grupo do Telegram e fazer parte, então, das nossas conversas, porque lá eu vou estar aprofundando mais esse tema e os próximos que virão, tá bom? Então, amanhã a gente vai ter live aqui também às 13 horas, tá? A gente vai estar falando muito sobre inovação, a gente vai estar falando sobre oportunidades. E eu espero contar com a presença de vocês também. Daqui a pouquinho tá o Instagram aqui nos derrubando, mas eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui e convidar vocês para o Telegram, para o YouTube, para as redes sociais e para estarem comigo lá no Telegram especialmente, tá? Muito obrigada pela presença de todos, pela contribuição, pelos coraçõezinhos, pelos ois e até amanhã, tá bom? Ou lá no Telegram a gente se vê. Beijo pra vocês, pessoal. Obrigada. Aqui. Tchauzinho.